Você já se imaginou vivendo e morando na Europa? Já começou a escrever aquele projeto de grande mudança do Brasil, ganhar em euros, trabalhar em projetos globais, ter aquela sonhada qualidade de vida, né? Parece tudo perfeito, fácil e, bom, na caneta tudo faz sentido. Mas será que ainda vale a pena? Meu nome é Tássio, eu sou desenvolvedor, líder técnico, trabalhei em fintechs e moro na Europa há mais de 7 anos. E trago um pouco de conhecimento das minhas experiências, das coisas que eu vivi e também do que eu projeto para o futuro. E talvez te ajudar aqui nesse momento de decisão importante, né? Trago um pouquinho do que eu acho que as pessoas não têm falado muito, tanto do lado bom, tanto do lado ruim. Mas então, será que ainda vale a pena se mudar para a Europa em 2025? Vamos nessa. E quando saí do Brasil, eu tinha uma carreira legal. Eu estava trabalhando e ajudando uns caras que iriam se tornar bem grandes no Brasil. A Saná é uma empresa na área de saúde e eles não tinham ninguém na área de tecnologia, né? E fui o primeiro contratado, ajudei a escrever o primeiro departamento, né? Vamos dizer assim, de tecnologia lá e continuo amigo dos caras. Mas enfim, tinha um salário muito baixo. Você chega na Europa, né? E você faz aquela tradução de valores inicial. Na época o euro era 3,80, se eu não me engano. Eu me lembro, eu acho que na época no Brasil eu ganhava, há 7 anos atrás, R$2.200, né? E, bom, eu fui para uma feira, né, de estágios, procurar estágio, e aí o cara me oferta um trabalho full-time. Não, a gente quer você o tempo todo, quando você terminar aqui o seu curso aí na faculdade, vamos trabalhar lá em Lyon. O salário inicial vai ser 30 mil euros por ano. Eu calculei aquilo, falei, caramba, o negócio aqui é bom. Vamos nessa. Terminei a faculdade, me mudei para Lyon. Eu tinha já 10 meses na França e conseguia falar já. Mas quando eu entro no escritório pelo primeiro dia e eu vejo aquela galera falando rápido e tanta coisa de cultura, de política, e eu me deparei. Bom, o ambiente da faculdade não é o mesmo do trabalho. É muito mais gíria, é muito mais rápido, é muito mais tenso, né? Envolve muito mais hierarquias, então, e aquelas hierarquias eu não conseguia nem sequer ler. Quais são as hierarquias desse lugar? Como é que funciona? Como é que eu dou um bom dia aqui da melhor forma? Então, tudo no primeiro momento na empresa, por mais que eu já estivesse vivendo por um tempo, era custoso, né? Me dava um pouco de tempo, me tomava um pouco de energia para entender a melhor forma de fazer coisas que eram básicas para mim no Brasil, né? Como um bom dia. No primeiro mês de trabalho veio o primeiro salário, e aí eu lembro da primeira vez eu analisando aquela que se chama Bulletin de Pay, como se fosse o contra-cheque, talvez, né? Seria o documento, né, que explica o seu pagamento. Cara, eu fiquei assim, abismado com o tamanho de impostos, né, que tinha naquilo. Caramba, velho, nem é tanto dinheiro porque é tanta dedução aqui. Mas no final ainda sobrava uma grana muito boa. Eu acho que desses 30 mil anuais que eu ganhava, né, vamos dizer assim, sobravam por mês em torno de 2.100 euros por mês. Naquela época nossa, eu era rico. E bom, vivia-se muito bem, vivia-se muito bem. Uma coisa que começou a pegar mesmo também foi a questão da saudade, né? Naquele ano, teve o casamento dos melhores amigos, que assim, caramba, velho, será que ainda vale isso? Sabe, os primeiros anos, você fica rodando muito esse algoritmo de vale a pena? E aí toda dor é computada, né? Todo benefício também é computado. Você fica naquela apreensão de estou fazendo a melhor coisa, e você recorre aos números, né? Vai olhar lá o boletim de pay, seu contra-cheque, confere que está valendo a pena, vê o que você está gastando ali no custo de vida. E para falar a verdade, os primeiros anos são difíceis para você entender realmente se vale a pena. É algo muito subjetivo e que envolve muito mais fatores do que o dinheiro que cai na conta, ou o custo de vida, ou só a saudade da família. Tem muitas outras coisas que eu fui descobrindo com o tempo e que aí me ajudaram a ter a decisão que me fez ficar até aqui, né? Mas eu vou te falar um pouco do que me criou esse sentimento de esse é o meu lugar. E aí eu queria trazer um pouco também do que é o mercado, né? Do que se esperar do mercado europeu para o ano de 2025. Tá aquecido? Essa coisa de aí tá matando realmente muitos empregos aqui na Europa? A questão do remoto eu não vou tocar, porque a gente está falando só de uma parte mais de vir morar na Europa. Então, atender ao mercado local estando aqui. Então, o que é que eu pesquisei, né? Porque primeiro, galera, se vocês querem ir para um país, vocês têm que
pensar, esse país precisa de mim? Porque é muito bom a gente, caramba, eu tenho meu sonho, eu quero ir e tal, mas você está indo para um país de outras pessoas, né? Uma outra história, de uma outra língua. E a primeira pergunta é, eles estão procurando por pessoas como eu? Aí tem várias coisas que podem responder, né? Eu trouxe alguns dados aqui, né? Vou falar um pouco do mercado talvez francês, alemão, que são os dois talvez que eu conheça mais. Ouço muito de Portugal também. Mas o ponto que a gente tem que entender é se existem três coisas, basicamente, né? Primeiro, um governo que está ajudando, querendo pessoas de fora, mão de obra de fora, estrangeiros, né? O segundo é a busca dessas empresas, as empresas que você pode vender a sua mão de obra, né? No caso aqui, setor de TI, como é que ele está recrutando, né? E o governo tem feito programas para incentivo de contratação de imigrantes. E o terceiro ponto é a própria população, né? E aí a gente vai botar aqui grandes coisas como cultura, como eles veem os imigrantes, qual é a facilidade de você se adaptar nessa cultura. Eu acho que esses são pontos que poucas pessoas falam, né? Eu vejo muita conta de padeiro assim, pô, vai ganhar aqui 20 mil e, bom, você vive bem, vai economizar 5, mas tem muita coisa que custa sua energia, né? E o próprio clima e etc. Eu não vou entrar em todos os aspectos, mas eu acho que são três fatores muito interessantes para você analisar. Governo, e aí são as iniciativas públicas para incentivar essa sua vinda, vistos e etc. Isso também engloba aqui. O segundo são as próprias empresas, a gente vai falar um pouquinho sobre os números. E o terceiro é a população, né? É o povo daquele lugar. O quão aberto é e o quão eu consigo me adaptar a isso. É um estilo de vida que eu gosto? São valores que estão sendo promovidos naquele lugar que eu admiro, que eu ambiciono? Isso são perguntas a serem feitas. Bom, e aí eu vou falar um pouco dos principais países assim que andam recrutando num salário legal, né? Começando pela Alemanha, né? Eles têm buscado realmente na imigração a solução, né, para problemas que eles têm, né, na questão da pirâmide de idade. Então tem muitas pessoas envelhecendo, saindo do país. Tem muita essa questão da camada produtiva na Alemanha, né, não está ficando na Alemanha, principalmente nessas áreas de chamada tensão, né? Então, sim, a Alemanha tem programas e eles estão buscando ativamente. E aí, com uma dica, né? Existe um visto que eu até usei, se chama Blue Card, European Blue Card. A União Europeia criou no intuito de meio que fazer uma concorrência com o Green Card americano, né? É basicamente um visto para atrair talentos, né? Atrair talento. E tem um limite, tem um mínimo, né? Você cumprir para você conseguir esse visto. E esse visto ele te dá algumas vantagens interessantes em relação à família. Você consegue imigrar com sua família e ela tem também direito a trabalho. É uma coisinha legal, acho que vale a pena se você tem família de dar uma olhadinha nesse visto. Mas fica aí. A Alemanha está muito interessada, está bem animada com a área de inteligência artificial também, mas num todo, né, para a indústria, para a geração de energia, eles estão contratando muita coisa e a área de TI está, né, horizontalmente tocando em tudo. Então, Alemanha approved for 2025. Segundo país, né, que eu conheço muito, a França, né, vem com programas muito ambiciosos em relação principalmente a AI. Você tem o AI Boost France. Enfim, eles estão criando muitos incentivos para as empresas criarem soluções e também aderirem às soluções existentes. Então, o governo está se fazendo como um ator principal para conectar esses pontos, principalmente das pessoas que estão criando soluções de AI para a parte da aplicação, né, a aplicação comercial, as empresas que querem usar isso. Fora a parte de AI, eu acho que ainda continua muito forte na França. Setor financeiro tem sido desenvolvido muito, parte de supply chain. Então, se você tem experiência em softwares nessas áreas, eu vejo muito, muito, muito potencial para você na França. E sim, a França continua ativamente incentivando a vinda de profissionais capacitados, né? Como eu disse, Blue Card, ele também é válido, né, na União Europeia. Foi o que eu tive na França, na verdade. Traz muitas vantagens. Talvez eu possa até criar um outro vídeo, um outro dia, sobre o Blue Card e o que é que eu gostava nele, né? Mas enfim, França para 2025, approuvé. E aí, galera, para o vídeo não ficar tão massivo e falar de todos os países da União Europeia, né? Vou só referenciar também os Países Baixos, né, a Holanda, e bom, ela é considerada o Vale do Silício, e depois do Brexit, né, veio muita empresa ali do Reino Unido para Amsterdã, principalmente.
E é um país que, sim, tem uma cultura muito aberta a risco, a tecnologia. As pessoas são bem abertas realmente e as empresas também andam contratando forte, né? Só para te dar um pouco de número assim, né, do que eu reuni aqui sobre a União Europeia, né? Que bom, em grosso modo, gira esses 3 países, né, na contratação de TI. Tem um pouco também de Luxemburgo, Bélgica, Suíça, etc. Mas, bom, esses são os 3 países mais, vamos dizer assim, massivos na contratação, né? Se você ver o Blue Card, que é um dos vistos de profissionais qualificados, né? Só a Alemanha ela é responsável por 80%, né, dos últimos dados que eu encontrei, de expedição desse visto. Então, só para você ver o quão esses países eles são importantes quando o quesito imigrantes de alta qualificação, né? Então, mira desses 3, obviamente, fica aberto ao continente todo, mas esses 3 são realmente as frentes, né, de contratação. E aí, bom, eu fui no Stack Overflow, um filtro lá de Europa, e eu vi que 65% dos desenvolvedores estão em plena atividade, o que para uma própria análise, né, dos departamentos de emprego nacionais, eles julgam que é uma ótima taxa, o que dá a intenção de que, sim, vamos dizer, todos os desenvolvedores estão ocupados, mesmo que se prove 65%, né? Porque ali tem muitos freelancers e enfim, pessoas tocando um projeto part-time, então tem muita coisa. E bom, as áreas de TI vão continuar assim sendo áreas de tensão. E o que isso quer dizer na prática para mim, né? Quando uma área é considerada uma área de tensão, né, uma profissão que ela é muito demandada e a oferta nacional ela não consegue cobrir, os governos eles acabam recebendo essa demanda das empresas, por favor, não estamos achando aqui pessoas para eu contratar, e obviamente nenhum governo quer ouvir isso, porque eles querem que as empresas prosperem, eles querem que novos assalariados cheguem para também contribuir mais, né? E eles criam esses programas, né, como o Blue Card e outros, que vão criar listas, né, de profissões que estão em alta tensão, e quando a sua profissão está presente nessa lista nacional, isso quer dizer que é menos burocracia. Normalmente, quando você vai pedir lá o visto de trabalho e etc., você vai estar lá selecionando o que você trabalha, essa análise, né, é feita em relatório ao repertório nacional de oferta e demanda, né, dessa profissão no país que você está indo, para que você não esteja, vamos dizer assim, roubando o emprego de um nacional ou de um europeu, né? Os países europeus, eles têm essa política, né? Primeiro a gente oferta nacional, depois para a União Europeia como um todo, e aí sim, se a gente não encontra, a gente contrata de fora. Mas TI está confirmado, está na zona de tensão, está na área, né, de alta demanda para todos esses países que eu citei. E acredito eu que para todos os países da União Europeia. Tá, você vai ficar então analisando esses dados, essas coisas políticas, de empresa. Me fala aí o que você tem para falar aqui, você disse que era diferente. Veja só, eu acho que tem alguns pontos que a gente não traz, né, quando a gente vai falar de viabilidade econômica, né? Quando a gente fala de viabilidade econômica, a análise ela é muito dura, vamos dizer assim, para você basear os seus retornos da sua decisão de morar fora em outro país, em outro continente, né? E às vezes só o financeiro ele talvez não cubra e talvez nem seja só o grande ganho que você tem ali no curto prazo que justifica. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, nacionalidades. Depois de passar um tempo na França, eu tive o direito de pedir a nacionalidade francesa. Pedi, fiz a entrevista, foi aprovado. Hoje eu tenho um passaporte europeu. Nem no meu melhor sonho eu imaginava que eu iria ficar primeiro tanto tempo na França, que as coisas iriam andar bem e que eventualmente eu ia ter esse passaporte, né, que me daria direito a viver e a trabalhar, a vender a minha mão de obra para 28 países. Isso abre, sem dúvida, um leque de oportunidades que eu não conseguia vislumbrar ali naquele momento de um estudante se mudando e tateando a superfície da Europa pela primeira vez. Então, se eu fosse só pensar ali naquele salário, tá valendo a pena? Enfim, se fosse só aquilo, eu não sei se eu continuava, mas logo 2, 3 anos, quando me botaram essa ideia na cabeça, caramba, um passaporte europeu pode me abrir muita porta aqui, né? Facilidades e crédito e mobilidade e segurança, e é algo que impacta não só mim, né? Impacta
a minha família, imaginar que eu terei filhos e que eles vão poder herdar esse direito também de trabalhar e de morar nesses países e até netos. Enfim, é a criação de uma bifurcação de possibilidades, né? Muito maior que realmente perpassa a minha própria existência. Como eu quantifico algo assim? Então, é um objeto realmente alternativo que as pessoas não olham muito, mas que existe um enorme valor de você ter essa possibilidade. Eu tenho hoje muitas opções. Agora estou criando uma empresa. Eu, como nacional, posso criar essa empresa. O tratamento é outro, não o tratamento humano, mas o tratamento burocrático, né? As possibilidades são outras. E aí vou trazer outro ponto aqui agora para você. Acesso a crédito. Tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu acabei comprando um apartamento no sul da França. E vou te dizer, eu peguei uns juros que não existe no Brasil. Vou te dizer aqui só em linhas gerais. Os juros girou em torno de 1,8% ao ano. Então, você pensa, você ter acesso a um crédito dessa qualidade, desse preço, não existe no Brasil. Então, imaginar o sonho da casa própria no Brasil, quando eu vou ver hoje, o financiamento está 14, 15, 20% ao ano, é algo assim difícil de imaginar como e quando eu poderia comprar minha primeira casa, né? São portas que me foram abertas, né, e que eu nem imaginava. Essa é a escala do presente, de estar no lugar, de participar da rotina das pessoas, de sentar depois no happy hour com as pessoas e ter aquela informação que a gente vai abrindo a cabeça, né? E eu digo, a Europa continua assim sendo uma terra de altíssima oportunidade, mesmo quando a gente compara com Estados Unidos ou com outros países. E, velho, eu não quero falar, tá, se você deu sorte, as coisas aconteceram para você é muito bom em tecnologia e... Bom, velho, eu não quero estar aqui falando do que a minha vida foi única. Toda a vida é única realmente, né? E eu não acho que nada é replicável nesse sentido, de se ter uma vida igual a outra. Mas eu quero só abrir para você o espaço, né, para pensar em coisas que vão além do contra-cheque, que vão além da qualidade de vida ali no dia a dia, né? Essas oportunidades que abrem realmente, e como eu disse, bifurcam para além da sua própria vida, né? Que dá uma outra camada de segurança e de oportunidade, não só para você, mas para a sua família e até para os que virão, né? Para os seus filhos, para os seus netos, né? Como a nacionalidade, por exemplo, ou a própria casa, o investimento, né? Algo concreto, né? Com acesso de crédito mais barato. E bom, as coisas não são só flores, né? Tem sim os seus desafios. Eu acho que o clima foi e ainda é um tema que me pega muito, né? Mas que eu aprendi a lidar com isso, né? Nos meses agora que fazem frios, eu costumo viajar mais. É o momento que eu vou pro Brasil, né? Então, daqui a pouco eu tô chegando no Brasil para dar minha escapadinha do frio e também curtir o Natal, curtir o verão, né? Sou de Salvador, então explorar ali minha Bahia. Mas é isso, a gente vai também aprendendo na camada das possibilidades como contornar as dificuldades, né? A língua, a falta de cultura, a integração, tudo isso dói, né? Se a gente compara também desse nível de socialização que a gente tem como brasileiro e esperar sempre que as outras pessoas nos tratem como os nossos irmãos, os nossos conterrâneos nos tratam, né, na nossa terra, é um pouco utópico, né? No começo você tem que realmente construir ali sua panelinha, seu grupinho, né? Seus primeiros amigos, seus primeiros amores, né? Construir relações profundas, isso leva tempo, principalmente porque é isso, você não está nessa cadeia, né? Dificilmente tem o seu melhor amigo que já mora ali para te apresentar. Essa coisa é exponencial e leva tempo. E mais uma vez, no curto prazo, é muito difícil. Mas você tem que olhar para o longo prazo, né? O que eu quero dizer para você é que você tem que pensar uma mudança para um continente como algo a médio e longo prazo e não ficar pensando só nessa economia, nesse ganho, nesse juntar dinheiro no curto prazo, no mês a mês, porque não é assim que você se sustenta e que você vê realmente o retorno dessa alçada, né, dessa aventura de se mudar. E com o tempo, eu te prometo, até o que é dor vai se tornando, sabe, prazer. E até no mercado de trabalho você vai vendo isso, né? É difícil a gente, como eu disse no início do vídeo, até dar o bom dia no início, né? Mas depois eu me dei conta, eu estava na minha startup que eu trabalhava em Paris, eu liderava 10 pessoas e dessas 10 pessoas tinham 5 nacionalidades diferentes e, bom, era uma startup francesa e ainda assim tinha um brasileiro lá liderando. Eu me sentia realmente privilegiado naquela posição
e lidar com as pessoas, né? Porque no cargo de liderança é muito mais pessoas e processos, obviamente, do que tecnologia. O que eu aprendi lidando com os detalhes de como lidar com cada pessoa é de uma cultura que vinha de um lugar muito distinto, né? Claro, num país todo mundo já vinha de um lugar muito distinto, mas quando você fala de países diferentes, a gente tem que entender muito mais qual é essa distância, como abordar tais tópicos, né? E foi muito interessante, E hoje eu sou muito grato. E são coisas que certamente perpassaram, né, também a minha área profissional, né? Eu aprendi a lidar com pessoas nesses ambientes de tensões de multiculturas e comunicando em muitas línguas, e isso traz grandes impactos e benefícios, principalmente da minha vida pessoal. E mais uma vez, como é que eu quantifico tudo isso? E aí eu trago para você pensar no longo prazo, no impacto a longo prazo, no que te agrega, né, não só como profissional, mas como ser humano. E depois disso tudo conversado, e eu compartilhei muita coisa da minha vida pessoal aqui, e fico muito feliz se isso de alguma forma puder tocar as pessoas e ajudá-las a tomarem melhores decisões. Eu também sou um fruto de boas decisões que foram tomadas por outras pessoas, eu só fui sendo inspirado e trilhando ali o caminho conforme as coisas iam acontecendo, e fico muito feliz se isso puder ajudar outras pessoas. Mas a resposta tão buscada está aqui. Então, Tássio, vale a pena ir para a Europa em 2025? A resposta é: depende do que você busca. Se você busca esse American Dream de ficar milionário da noite pro dia, e se pensa que em 2, 3 meses as coisas vão acontecer de uma maneira exponencial, eu te digo, pode acontecer. É a regra? Não é a regra. Enriquecer na Europa não é um processo assim. O processo aqui é mais você ter um acesso a uma classe média que te dá uma qualidade de vida muito boa, e você chega lá muito rápido, e você vai chegar lá como desenvolvedor, muito provavelmente com qualquer salário como desenvolvedor na Europa, você vai estar numa classe média. E o que eu quero trazer para vocês é mais esse pensamento, que vocês pensem nessa sementinha que você planta no lugar a médio e longo prazo, né? As amizades, mas as oportunidades de trabalho e, consequentemente, o acesso a um passaporte, né? O acesso a um crédito para comprar, construir, investir, né, a um dinheiro barato, né, um juros barato, né, coisas que não existem no Brasil. E como eu disse, o passaporte, né, uma oportunidade que perpassa você mesmo, que assegura a sua família, os seus filhos, os seus netos vão ter ali uma oportunidade, né, de até explorar essas outras opções com mais flexibilidade, com mais facilidade. O lance lá de trabalhar com multiculturas, né, e os impactos que isso traz na nossa vida como ser humano, né? Não só para o profissional, que aprendemos a lidar com as nuances, né, da vida em grupo, da vida complexa de lidar com seres humanos, mas também para além do trabalho, né, nos entendermos no nosso lugar, né? Esses aprendizados que eu acho que se expor à multiculturalidade, que a Europa é um dos lugares que mais oferece isso. Eu acho que você não encontra isso no Brasil, mas também na América, nos Estados Unidos. Isso é muito interessante. E se você vê valor nisso, se você busca e você vê essa exposição a essa atmosfera como algo benéfico para você no médio e longo prazo, você acredita que esses pontos eles podem converter em grandes portas, né, de segurança, de autonomia, de flexibilidade, né, para você na sua vida pessoal, mas também para toda a sua família. Então, eu acho que a Europa, sim, é o seu lugar. E aí, depois de me ouvir tanto, e agora eu estou curioso para saber um pouco sobre você, né? Quais são suas dúvidas, seus medos, expectativas? Qual o país que está pensando em vir? Compartilha aqui comigo nos comentários, eu estou realmente muito curioso. Bom, como eu disse, estou começando o canal. Sinta-se livre para dar like, dislike, compartilhar, se inscrever, ou até, me conectar lá no LinkedIn. Estou de portas abertas e realmente estou aberto a receber a sua mensagem, saber do seu caso e continuar um papo mais direto, seja lá o que for, para ajudar e conhecer mais sobre o cenário de quem também quer vir para cá, né? Que eu possa, na minha possibilidade, ajudar todos, né? E deixo para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!